Olá minha gente, meu nome é Igor e começa agora o primeiro vídeo de 2021 aqui nesse canal. Antes de começar, feliz 2021 pra todos vocês, muita vacina pra gente e que seja bem melhor que 2020, que provavelmente vai ser porque 2020 foi um inferno. Então pra começar 2021 decidi falar sobre os filmes que foram lançados no final de 2020 que eu não consegui falar porque estava de férias. Começando hoje por Mulher Maravilha 1984, vou falar tudo o que eu achei sobre esse filme sem spoilers, tá? Porque o filme lançou nos cinemas, lá nos Estados Unidos lançou na HBO Max, serviço de streaming da Warner, mas aqui no Brasil a gente não tem esse serviço de streaming ainda, então como estamos numa pandemia e tá ficando cada vez pior, pode ser que você não tenha saído de casa para assistir, então eu vou falar aqui sem spoilers para não estragar sua experiência. Mas antes de começar, como eu sempre fiz em todos os vídeos e vou continuar fazendo, eu peço para você, se você tá chegando agora, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, comentar aqui embaixo também o que você achou do filme, se você assistiu ou não assistiu. Vou ler, vou responder como eu sempre faço. E se você já se inscreveu, aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos que saem aqui toda terça e toda quinta. Bora lá então! Bem, vamos começar falando do filme em geral. Em geral, é um filme ruim? Não é um filme ruim. Mulher Maravilha 1984 é um filme bem bacana, assim, né? Não é um filme que faz você perder seu tempo, porém, ele é um filme pior do que o primeiro e ele não é um filme perfeito, assim. Eu vou te falar que eu gostei do filme quando acabou, mas ao mesmo tempo, durante o filme eu fiquei bem com o saco cheio em algumas partes foram bem arrastadas, e depois que você termina o filme e começa a pensar em certos momentos, em certas coisas que aconteceram durante o filme, você consegue perceber alguns furos de roteiro, você consegue perceber algumas coisas que não precisavam estar ali, algumas coisas que surgiram do nada, assim. O primeiro filme da Mulher Maravilha não é um filme ótimo também, o terceiro ato piora muito o filme, mas tem cenas mais impactantes do que esse filme. A gente tem a cena dela levantando na trincheira, dela entrando naquela vila e salvando várias pessoas, né, durante a Primeira Guerra. Então a gente tem cenas mais impactantes, o que marca mais o filme do que esse segundo filme da Mulher Maravilha, que não marca tanto assim. Então eu vou começar falando primeiro das coisas boas que eu gostei do filme e depois eu vou pra parte ruim. Eu já vou te falando que a parte ruim é maior do que a parte boa. Vamos lá, pontos positivos que eu achei do filme, tá? O símbolo da Mulher Maravilha, né? O poder dessa personagem, eu acho que eles conseguiram fortalecer muito mais nesse filme. No primeiro a gente já tem aquela simbologia, aquela aura em volta da Mulher Maravilha em si, né? Que inspira tanto os homens quanto as mulheres, e até a gente que assiste, a gente gosta desse tipo de super-herói, sabe? Desse ser totalmente do bem. E nesse filme, a Patty Jenkins com a Gal Gadot voltam a fazer isso com a personagem. O símbolo dela se fortalece principalmente para as mulheres e para as meninas, assim, e várias cenas eles mostram isso, eu achei bem bom. A Gal Gadot realmente se fortalece como a Mulher Maravilha do cinema nesse filme. O símbolo dela é basicamente o Superman, né? Basicamente o símbolo do que a gente tinha do Superman quando era mais novo e tal, aquele herói que simboliza a esperança e o amor e tal, e agora a gente tem com a Mulher Maravilha fazendo isso. Outro ponto positivo são as atuações, principalmente da Kristen Wiig, que é a Cheetah, do Chris Pine, que é o Steve Trevor, e do Pedro Pascal. O Pedro Pascal, que é o Maxwell Lord, que a maioria das pessoas conhece por The Mandalorian. Ele é o que mais se destaca de todos, assim. E ele consegue entrar perfeitamente no personagem, entregar algo cartunesco, né? Extremamente extravagante, mas ao mesmo tempo realista, sem extrapolar muito. Eu gostei muito do personagem dele. Da Cheetah também, a Kristen Wiig, eu acho que ela começa meio com o clichêzinho dela no filme, né? Aquele negócio de comédia e tal. Mas depois que tem a mudança da Cheetah, ela mostra que ela realmente é uma atriz de verdade e você compra. Tanto nas cenas de drama, quanto nas cenas de ação. E o Chris Pine é aquele carisma que ele sempre teve em todos os filmes que ele fez. E no primeiro filme da Mulher Maravilha ele também tinha esse carisma. Aqui ele também continua com essa personalidade. E eu achei muito interessante a desculpa que eles deram pra ele voltar. Achei bem original, bem legal, assim. Me surpreendeu bastante que os trailers mostravam ele, mas eu não sabia como ele iria voltar. E eu achei bem interessante pra história. Trouxe um peso maior pro arco da Mulher Maravilha. Gal Gadot, a atuação dela, vou falar mais pra frente. Então você já sabe que não é uma coisa boa, né? A comédia do filme é no ponto, assim, e a ação também. Eu achei as cenas bem coreografadas de ação, e a comédia eu achei que funcionou bastante, principalmente na relação do Chris Pine
com a Gal Gadot. Esses dois têm uma química maravilhosa e eles vendem pra gente que eles são um casal de verdade. Eu falei da relação dos dois porque a principal parte da comédia do filme tá nessa relação dos dois, do Chris Pine redescobrindo o mundo, né? Descobrindo esse novo universo, já que ele tá meio que no futuro pra ele, em 1984. Eles meio que inverteram os papéis do primeiro filme. No primeiro filme era a Mulher Maravilha descobrindo o nosso planeta e o Chris Pine meio que ensinando pra ela, e aqui foi ao contrário, o Chris Pine tentando descobrir as coisas. E é a melhor parte do filme, é a parte mais engraçada, e eu acho que funciona muito bem. Eu assistiria só essa parte do filme, pra mim já estaria ótimo. A Kristen Wiig, que é uma das atrizes de comédia do elenco, né, que veio do Saturday Night Live, é impressionante, mas ela não faz parte muito dessa comédia do filme, ela só faz no comecinho do primeiro ato, depois ela vira totalmente drama, uma vilã mesmo. O que mais de ponto bom? Direção de arte, figurinos são ótimos, efeitos especiais poderiam melhorar, mas a fotografia se destaca. Eu acho que essas partes técnicas do filme é bom, tá? Tirando um pouco o roteiro que eu vou falar agora, nos pontos ruins, nos pontos fracos do filme. Como eu falei no começo, o meu principal problema foi o ritmo do filme. O filme começa bem, começa você engajado na história e chega uma hora que fica cansativo, fica chato, assim. Eu me lembrei muito do Batman vs Superman, que também começa bem, mas chega uma hora que é só falação, é só explicando o plot. Parece que o filme não vai acabar nunca, e o filme da Mulher Maravilha tava a mesma coisa. Isso acontece porque, assim como Batman vs Superman, o filme para muito tempo para explicar o plot, para contextualizar tudo e para fechar só na relação da Gal Gadot com o Chris Pine, né, do Steve Trevor com a Mulher Maravilha, e acaba esquecendo a trama principal. Fica meio arrastado, assim. Tanto que tem a primeira cena de ação que foi divulgada lá no YouTube, né, aquela do shopping, e depois a segunda acontece lá quase no final do filme, então fica o tempo inteiro sem acontecer nada, só conversa, e fica meio maçante, principalmente num filme de super-herói que precisa ter uma ação pra dar um up, né? Filme de super-herói é um filme de aventura e de ação, então tem que ter. E eu acho que o filme poderia ser menor, tem 2h30, poderia ter 2 horas ali tranquilinho, não ia estragar, ia ficar mais conciso, não ia ficar tão arrastado. Minha opinião, eu acho que deveria ser menor. Outro ponto negativo, o roteiro do filme regula o poder da Mulher Maravilha de acordo com o que ela precisa. Isso eu achei zoado, assim. O Laço faz uma coisa, de repente, porque ela precisa que ele faça outra, ele faz outra. Tipo, ela precisa se safar de uma situação lá do avião e do nada surge um poder, assim, que não foi mostrado nem no começo do filme, nem em outro filme. O roteiro cria poderes pra ela do nada. Claro que tem coisas interessantes, como a maneira como ela voa, entre aspas, assim, que aparece nos trailers, ela jogando o laço dela nos raios. Isso eu achei bem interessante, original. E outra coisa que eu não gostei também é como me pareceu que eles pegaram o poder do Superman e deram pra Mulher Maravilha, sabe? Eu sei que os poderes dos dois são muito parecidos, mas eu achei meio fraco, perdeu a originalidade da Mulher Maravilha. Isso vai muito por conta do Zack Snyder, que fazia cenas lá no Liga da Justiça dela super rápida. Você fala, mano, a Mulher Maravilha tem super velocidade? Como assim? Não era só Flash? E aqui eles têm que manter isso também, sabe? Então os poderes dela são iguais aos do Superman, eu achei totalmente não original. Eles deixam original a maneira dela de voar, mas outras coisas são copiadas, chupadas total do Superman. Eu achei que o filme deveria dar uma identidade melhor pra ela, dar uma originalidade pra ela, esquecer o que o Zack Snyder fez e criar algo próprio, ver os quadrinhos e ver quais são os poderes dela e não transformar ela num Superman mulher. Essa é a minha opinião. O ritmo do filme é quebrado e o tom também é. O filme começa mostrando pra gente que vai ser um filme bem tom anos 80, bem leve e tal, com uns vilões mais caricatos, e de repente volta a ser um filme de super-herói de 2020. Um filme que tem drama, um filme que tem comédia, um filme que tem ação. Então ele não se decide. E como eu falei num vídeo já atrás aqui, falando sobre tom do filme, tem o link aqui em cima provavelmente, o mais importante do filme no começo é ele mostrar pra gente qual tom que ele vai ter e seguir esse tom até o final. E a Mulher Maravilha não faz isso. Então parece que aquela primeira cena não faz parte do filme. A primeira cena eu tô falando a cena do shopping, que tá no YouTube, tá galera? Eu tô falando dela porque já tá no YouTube. Deveria ter seguida, não, a gente vai fazer um filme só dos anos 80, daquele estilo, então vamos seguir aquele estilo, os personagens vão ser assim caricatos e vamos assim até o final. Eu acho que a Patty Jenkins e os roteiristas desistiram de última hora, porque viram que não iria funcionar em 2020 um filme assim. Provavelmente. Eu falei de atuação e a atuação da Gal Gadot me pegou bastante.
bastante nesse filme. Ela tem vários pontos positivos, ela é a Mulher Maravilha, isso é óbvio, porém todo mundo sabe que ela não é a melhor atriz do mundo, e eu achei que nos momentos dramáticos que a gente precisava de uma atuação pesada ali, que a gente precisava de uma emoção verdadeira, ela não consegue entregar. Eu acho que a melhor cena dela, assim, dramática, é uma cena entre ela e Steve Trevor ali, mais ou menos quase no final do filme, no meio de uma multidão e tal. Mas as outras cenas dramáticas eu acho que ela não entrega nada. O jeito que ela joga o diálogo e tal, eu não gostei, me tirou bastante do filme. E eu acho que fica mais evidente, principalmente por conta do parceiro dela de cena ser o Chris Pine e entregar muito melhor. E os outros personagens também, a Kristen Wiig entregar muito melhor os momentos dramáticos. E o Pedro Pascal também entregar muito melhor os momentos dramáticos. Então eles acabam colocando a atuação da Gal Gadot um pouquinho mais pra baixo. A gente consegue perceber melhor como ela não é uma atriz assim tão maravilhosa, sabe? Ah, mas você tá falando que deveria ser outra atriz? Não sei, eu acho que não, porque eu acho que agora a Gal Gadot já é a Mulher Maravilha, não tem como tirar. Mas eu acho que ela poderia trabalhar melhor nessa parte dramática dela, sabe? Porque são partes importantes em filmes de super-heróis e a gente precisa dessas partes pra estar mais engajado na história. Outra coisa negativa também que eu não gostei do filme foi o uso da Cheetah no filme. Eu acho que o balanceamento da Cheetah e do Maxwell Lord, né, do Pedro Pascal e da Kristen Wiig foi bem quebrado, assim. Eles não sabiam o que fazer com a Cheetah. Ela só tava lá pra ter uma luta final com a Mulher Maravilha. E a luta final nem foi tudo isso, sabe? Só porque o Maxwell Lord não podia sair na mão com a Mulher Maravilha. Então é isso. Tem pontos bons no filme, tem pontos ruins. O filme não é maravilhoso, não é o melhor filme de 2020. E também não é o pior filme de 2020. É um filme mais ou menos. Eu acho que vale a pena ser assistido pelo símbolo da Mulher Maravilha, por essa força que a Mulher Maravilha tem. Mas já saiba, se você vai assistir, não é um filme tudo isso, sabe? Não é um filme sensacional, certo? Já baixa a expectativa. Bem, eu acho que eu vou dar uma nota pra esse filme, vou dar um 7,5. 7,5 eu acho que é uma nota boa. Acho que 7,5 é uma nota ok pra esse filme. Então é isso. Se você gostou, se você concorda comigo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do filme. Se você assistiu, se você não assistiu, vou ler, vou responder. Semana que vem eu volto falando do novo filme da Pixar. E quinta-feira tem um Entendendo também maravilhoso sobre a Pixar também. Beleza? Se inscreve, aperta o sininho, deixa o seu like, como eu sempre falo. E é isso, a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.